Este curso está estruturado em 4 módulos, totalizando 20 horas aula. A estrutura se inicia com um módulo introdutório, tentando trazer em pauta as questões que servirão para o nivelamento de todos os interessados. O módulo 2, Arte, Política e Experimentação no século XX, recupera o contexto das mudanças até a chegada na arte contemporânea, que é o objeto do módulo 3, o estudo da arte contemporânea no Brasil. Um quarto módulo, tratando justamente dos temas transversais, procurará mostrar o caráter inclusivo da arte contemporânea, dizendo um pouco sobre questões ligadas à participação de diferentes segmentos da sociedade nesse universo da arte contemporânea que foi sendo assim democratizada ao longo do tempo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula do nosso curso sobre a história da arte contemporânea no Brasil. Estamos entrando agora na segunda aula do módulo 4, temas transversais, e já passamos pelo módulo 1, um módulo de nivelamento para ampliar o acesso ao curso, pelo módulo 2, em que foram revisados com conceitos e movimentos importantes para a compreensão da história da arte contemporânea no Brasil, e o módulo 3, que detalha a produção artística contemporânea desde a década de 1960 até o século XXI. Nesta aula, a aula 2 do módulo 4, o nosso foco será na arte afro-brasileira. Mais especificamente, na arte contemporânea afro-brasileira. O primeiro artista que nós vamos estudar é o Maxwell Alexandre, nascido no Rio de Janeiro em 1990. Ele mora e trabalha na favela da Rocinha. Foi criado em berço evangélico, serviu o exército e foi patinador de street profissional durante 12 anos. Graduou-se pela PUC do Rio de Janeiro. Uma das suas obras, mais uma vez, uma alusão à pop art, representando a capa de uma das mais importantes revistas do mundo, a Forbes. Ele foi retratado nessa capa como um artista proeminente. Ele utiliza muito a representação figurativa, pintura em grande escala, com telas monumentais que ocupam paredes inteiras. Aí da sua série Pardo é Papel, numa alusão à categoria pardo como uma cor. Outra obra da série Pardo é Papel. Para o Maxwell, a centralidade do corpo negro como protagonista é fundamental, afirmando a presença, a dignidade e o poder. Outra obra da série, suas temáticas estão ligadas à vida cotidiana na favela, especialmente no Complexo do Alemão. Mais uma obra, ele faz uma reapropriação dos modelos clássicos com personagens negros, revisando, portanto, a história da arte. Mais um detalhe, sua paleta de cores é intensa, ele utiliza muitos contrastes,
de maneira muito sutil, recupera esses elementos do cotidiano. Aí uma obra da sua série Percursos, ele faz uma relação com o racismo estrutural, classe social e poder simbólico. Tem uma linguagem pictórica direta, gestual e afirmativa, sem uma idealização decorativa. Procura trabalhar com a construção de uma narrativa visual que articula a identidade, a política e a memória coletiva. Nosso próximo artista é o Ayrson Heráclito, nascido na Bahia em 1968. Artista visual e curador, doutorando em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, professor do curso de artes visuais do Centro de Artes, Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Suas obras transitam pela instalação, performance, fotografia e audiovisual. Lidam com frequência com elementos da cultura afro-brasileira e já foram vistas em individuais na Bahia, mostras, festivais e bienais internacionais. Nos trabalhos de Heráclito encontramos Dendê, A Vida do Brasil Colônia, Charque, Açúcar, Peixe, Esperma e Sangue, Corpo, Dor, Arrebatamentos, Apartheids e Sonhos de Liberdade, diz o site do Prêmio Pipa sobre a sua obra. Elzo, jovem lutador, mostra já como ele investiga a tradição da herança africana e das culturas afro-brasileiras como eixo central da sua poética. Mais uma obra faz esse diálogo ritual, religião e performance. A História do Futuro, outra obra, também com relação direta às cosmologias de matriz africana. O Corpo no Lago, mostrando uma dimensão política explícita voltada para a identidade negra e as relações de poder. Mais uma de suas obras, Segredos Íntimos, trabalhada com bastante força e sutileza. Aqui, regresso à pintura baiana, ele utiliza o dendê como um elemento pictórico. Mais uma obra com a alusão aos rituais e às práticas da cultura afro. Outra simbolizando os rituais do candomblé. Aqui também mais uma, na forma de performances que foram fotografadas, permitindo um pouco que a gente conheça o trabalho do Ayrson Heráclito. Nosso próximo artista é o Sidney Amaral, que viveu entre 1973 e 2017, nascido em São Paulo. O Sidney Amaral explorou em diferentes linguagens as relações raciais e socioeconômicas que marcam a história do Brasil, por meio de desenhos, aquarelas e pinturas que retratam, em sua maioria, corpos negros e esculturas que se valem de objetos cotidianos. O artista revela a estrutura da realidade brasileira, colocando em primeiro plano a subjetividade dos indivíduos
integram tanto a obra gráfica quanto escultórica fortes elementos simbólicos e metafóricos na construção desta subjetividade, palavras tiradas do site da Galeria Almeida Idale. Uma primeira obra sua, ele vai discutir o próprio corpo negro como um espaço de confronto. Se minhas palavras não fossem melhores do que meu silêncio, mais uma vez uma investigação da identidade racial e das violências históricas contra a população negra. O Grito mostra a sua relação com a pintura figurativa, com uma forte carga expressiva e dramática. Gargalheira, ele utiliza os autorretratos como um instrumento crítico e autobiográfico. Mais uma vez, diálogos. Ele trabalha de maneira revisionista com alguns clássicos da história da arte. Todo o amor humano, uma representação recorrente de cenas de opressão, julgamento, queda e sacrifício. Mais uma vez em que ele aparece num autorretrato, outro estudo para um anjo, uma composição instável para criar uma atmosfera de conflito, e mais uma vez um autorretrato na sua temática ligada à exclusão social, racismo institucional e desigualdade. Nosso próximo artista é o Dalton Paula, nascido em Brasília em 1982. Dalton Paula trabalha com a pintura, desenho, vídeo performance e objetos em torno das histórias e vivências afro-brasileiras. Uma das suas exposições no MASP concentra-se numa parcela significativa de sua produção, os retratos. Ou seja, o Dalton Paula se volta muito para a produção de retratos. Aqui nós temos uma obra, Enfia a Faca na Bananeira, uma investigação sobre a memória afro-brasileira e as histórias silenciadas da população negra no Brasil. Um dos retratos, a centralidade da ancestralidade como eixo conceitual da obra. Mais um retrato, articulando a identidade, o corpo e a espiritualidade. Minha primeira visita a Nova York. Mais uma vez um diálogo entre a pintura, a fotografia e a pintura histórica. Outro retrato em que ele dá uma dimensão política, né, a cada um dos seus retratados. Aqui mais uma vez uma obra que retrata temas históricos. Mais um retrato, vejam que tem uma estética contida, silenciosa, ritualizada, marcada por gestos bem precisos. Mais um dos seus retratos, recuperando temas da etnografia e da antropologia. Mais um dos seus retratos, aqui Chico Rei. E um último trabalho do Dalton de Paula, o
os esvotos. Nosso próximo artista, Jaime Laureano, nascido em São Paulo em 1985. Por meio de vídeos, instalações, objetos e textos, Jaime Laureano revisa os símbolos, imagens e mitos formadores do imaginário da sociedade brasileira, tensionando-os a partir de proposições críticas capazes de revelar como as estruturas coloniais do passado reverberam na necropolítica contemporânea. Laureano aborda as formas de violência cotidiana que perpassam a história brasileira desde sua invasão pelos portugueses, centrando-se com especial perversidades em resíduos racializados. Em indivíduos racializados, me desculpem, é o que escreve o site da galeria Nara Häusler sobre a sua obra. Vejamos aí um primeiro trabalho, Artefatos, né? Mais uma vez destacando a preocupação com os apagamentos sobre a história oficial do Brasil acerca da população negra. Liberdade, Liberdade, mais uma vez uma obra carregada de sentido simbólico, né, colocando tanto texto quanto elementos típicos dessas violências sofridas. Aqui nós temos também uma outra instalação ao norte do Rio. Brinquedo de furar moletom, outra instalação em que ele vai destacando violências coloniais na escravidão e na formação racial do país. A Taça do Mundo é Nossa, uma alegoria à questão do futebol e contraponto a outras etapas da nossa cultura. Vejam como ele trabalha também com a bidimensão, a tridimensão, a instalação, a performance. Aqui um conjunto de fotos, né, que ele chama de experiência concreta, narrando uma série de violências a esse corpo negro que ele trabalha. Outra experiência concreta, também com forte alusão à questão da violência infinita expressa nessa forma de lemniscata, que é a forma que representa o infinito. Mais uma de suas obras, Combate, em que ele enfilera uma série de ferramentas, faz assim um questionamento das narrativas heróicas, invasão, né, com elementos típicos que atravessam as culturas afro no país, a sua preocupação com a questão do território, do poder, da memória. Aqui, Pedra Portuguesa, em que ele escreve diversos e menciona diversos países, por exemplo, Angola. A sua produção, então, é fundamentalmente voltada para a denúncia histórica, a reescrita simbólica do passado brasileiro, através de uma estética sóbria, gráfica e rigorosa, próxima de arquivos e inventários, com o uso de procedimentos cartográficos e com uma linguagem conceitual. Nossa próxima artista é a Sônia Gomes. Sônia Gomes, nascida em 1948 em Minas Gerais. As obras de Sônia Gomes, como indica o site do Prêmio Pipa,
se edificam sobre tecidos antigos, passados, pedaços de vida que são transformados e submetidos a bordados e torções, se tornando esculturas de pano e arquitetura impregnada de memória, que esbarra em questões de identidade racial, em um elo vital com a vida da artista. Filha de mãe negra e pai branco, Sônia Gomes é uma fusão também de muitas lembranças. Sônia traz a influência da avó, parteira, benzedeira e useira de rodilhas de cabeça. Da família branca, herdou a ruminação dos guardados, das fotos, dos retalhos de tecidos vindos da fábrica, dos afetos fragmentados. Um primeiro trabalho, torções circulares, uso de tecidos, bordados, da sua herança. O bordado é eleito como uma linguagem escultórica. Ela faz uma apropriação de roupas usadas, rendas, linhas e materiais domésticos, como essa gaiola, carregados de memória. Aqui ela chama oratório. Aqui em intervalo, mais uma vez a construção de formas orgânicas, suspensas e assimétricas, que se referem ao corpo humano. Aqui, mais uma vez, nessa obra sem título, elementos da natureza, formas orgânicas, um diálogo entre a escultura, o objeto e a arte têxtil. A valorização do gesto manual e do tempo lento do fazer artesanal. Mais uma obra lágrima, se referindo também a toda essa luta e todo o ativismo que ela manifesta. Ela vai procedendo à transformação de materiais cotidianos em estruturas poéticas e simbólicas. Tecendo o amanhã, ela, no bordado, na tecelagem, explora as tensões entre fragilidade e força, delicadeza e resistência. E mais uma obra sua para ressaltar essa dimensão autobiográfica ligada à história pessoal, às heranças familiares, articulando a identidade, a memória, o gênero, a cultura popular brasileira e as grandes questões da expressão artística afro-brasileira. Nosso próximo artista, Arjan Martins, nascido em 1960, no Rio de Janeiro. Arjan rehistoriciza, malgrado o patriarcado escravocrata, a decisiva liderança da mulher negra provedora, mães de santo, amas de leite, cozinheiras, tias dos terreiros do samba. Cada uma delas é uma a negra de Tarsila, nos diz o crítico Paulo Herkenhoff. Temos aí uma primeira de suas obras, O Estrangeiro, é uma investigação da história da navegação, das rotas marítimas e do tráfico atlântico dos escravizados. Na sua obra, a gente percebe um uso recorrente de mapas, cartas náuticas e da iconografia naval como base compositiva. O Estrangeiro 20, uma outra referência
aos lugares, né, em que a população negra foi confinada a partir dos processos de colonização. Sem título, também vocês percebem essa sobreposição de camadas, as imagens criando superfícies densas e palimpsêsticas. A presença desses elementos de navegação, navios, bússolas, também monstros marinhos, símbolos de orientação e também de perda, algumas marcas de sangue e um ar um tanto revolto das imagens. Outro sem título, ele trabalha com a construção de uma poética histórica voltada para o mar, como espaço de violência e também de memória. Outro da série O Estrangeiro, os elementos náuticos, mais uma vez, presentes na sua produção. Aqui a gente percebe a estética gráfica refinada com um forte controle formal e cromático. Isso a gente também pode perceber aqui, nesta outra obra. Perdão, temos aqui uma legenda equivocada, não é Sônia Gomes, né? Por favor, considerem o trabalho do Arjan Martins. Aqui sim a legenda está correta, em Trópicos 3, ele retrata esse movimento marítimo que vai trazendo esses corpos até os trópicos. Mais um artista é o No Martins. Nascido no Rio de Janeiro em 1960, por meio de pinturas, instalações, objetos, performances e outras linguagens, o No Martins investiga as múltiplas relações de vivência coletiva da população brasileira, sobretudo de pessoas negras. Sua prática enfoca a historicidade de estruturas sociais legadas do colonialismo, questionando os instrumentos de manutenção do poder, tais quais justiça e segurança ou a estratificação espacial e econômica. Ao realizar operações conceituais que mobilizam objetos e palavras, Martins implica diretamente o observador nos debates e situações alcançados por sua obra. Essas informações são do site da Almeida e Dali. Vejamos a sua primeira obra. Ele traz uma mistura de culturas. O tênis tem uma linguagem bem urbana, bem contemporânea, a luta típica de uma cultura, essas informações todas ressaltando esse estado camaleão que dá título à obra. Seca coloca essa imagem então de um barco, né, nos levando a questionar de maneira inquietante a presença de um barco dentro de um espaço expositivo. Dress code, a violência dos coletes policiais. Mais um retrato, o tempo é outro. Os contrastes fortes,
as cores que ele usa, a identidade da população negra estão presentes na sua obra. Regras do jogo, a gente vê o tabuleiro de xadrez e esse intercalamento de peças pretas e brancas, criando uma tensão, as peças brancas notadamente maiores, mais altas, hierarquizadas dentro desse tabuleiro. Memorial às mais de 11 vidas, outro trabalho dele, em que ele usa um objeto da cultura urbana e vai tecendo então uma narrativa bem criteriosa a respeito da situação dos corpos negros na sociedade. Aqui, sem título, né, ele insere uma figura clássica do repertório imagético da cultura escravocrata sobre uma nota de 20. Aqui também uma imagem, quem não deve também teme, nessa obra chamada Sindicato. Vejam como ela se parece com a arte pop que nós já vimos e já tivemos vários exemplos, as cores, os contrastes, as referências e citações que ele faz. Mais um trabalho seu, Sabadabadá, a estética da pop art presente. E uma última obra dele, A Verdade Não Rima, também reunindo esses elementos centrais que ele utiliza para fazer uma análise crítica do papel da cultura afro na sociedade brasileira. Nosso próximo artista é o Antônio Obá, nascido no Distrito Federal em 1983. O Antônio Obá nasceu então em Ceilândia, que é uma cidade satélite de Brasília. Reconfigura em seu trabalho aspectos de uma tradição interiorana que permeia o universo religioso brasileiro, que reflete criticamente sobre a ideia de um dito sincretismo e situações históricas ligadas ao preconceito étnico. Traz em suas obras uma memória afetiva que propõe a reflexão íntima sobre o seu corpo miscigenado, negro, preto, mas que se dá, a rigor do termo, em sacrifício em narrativas que contam uma história brasileira vista de um corpo que finca os pés nas raízes de uma tradição, em vários contextos ainda marginalizada. São palavras retiradas do site do Prêmio Pipa acerca da sua obra. Então vemos aqui Rito para uma Missa Preta, uma primeira obra do Antônio Obá. É importante que a gente veja a sua preocupação com as questões típicas dessa cultura afro. Ele utiliza esses dois termos, tanto negro quanto preto. A gente sabe que em alguns contextos a palavra negro não é mais permissível, não é mais utilizável. Entretanto, esses membros da cultura podem utilizá-la de maneira mais crítica para enfatizar certas desigualdades. Perdão, a legenda está escrita Paulo Obá, mas é Antônio Obá, por favor, leiam Antônio Obá. Aqui temos também Iconografia para uma Missa Preta, Agnus Dei, outra obra dele. Mais uma vez, a investigação da identidade negra em diálogo com as práticas culturais.
do Ocidente, no caso, uma missa. Spectrum 2, né, uma reapropriação de ícones religiosos e imagens clássicas em uma chave revisionista. Totem, referências à espiritualidade afro-brasileira e ao sincretismo religioso. Outra obra em que ele vai buscar a construção de cenas simbólicas ligadas ao sacrifício, ao martírio e à transcendência. Fortuna também é uma palavra que se refere à sorte, né? Não é só o dinheiro, mas também a sorte é o destino de cada um. Então ele vai trabalhando essas ideias com referências à cultura, uma forte teatralidade e ao uso expressivo da luz. Fecha o corpo, mais uma vez, um questionamento acerca das hierarquias raciais e das narrativas coloniais. Aqui, mais uma vez, por favor, corrijam aonde se lê Paulo, se leia Antônio Obá, que é o nome do artista, mais elementos para a iconografia para uma missa preta, mostrando como a sua produção se articula a questões de fé, identidade, história e política contemporânea. Nosso próximo artista, Moisés Pacífico, nascido em São Paulo em 1984. Para Érica Burini, a obra do artista transforma o espaço tridimensional em território, em campo de questionamento, em que formas, materiais e significados se confrontam. Brasilidades não busca síntese ou harmonia, mas explicita as fraturas e contradições que moldam a identidade brasileira, entre o círculo e o quadrado, entre a tradição ancestral afrodiaspórica e a imposição colonial. Moisés Patrício nos força a encarar a pergunta incômoda: o que é a brasilidade e quem tem o direito de defini-la? Uma primeira obra, Aceita, ele utiliza o próprio corpo e a própria mão como principais matrizes simbólicas da sua obra. Temos aí a presença da sua mão. Nesta outra obra, mais uma vez, a centralidade do gesto performativo como uma linguagem artística e política. Sua mão, mais uma vez, referência direta às religiões de matriz africana, especialmente ao candomblé. Uma investigação da identidade negra em diálogo com a espiritualidade e com o cotidiano. O uso recorrente da fotografia e da performance como meios principais. A mão, mais uma vez, ali grafado poder. Ele constrói assim uma iconografia pessoal baseada em signos, objetos rituais e gestos. Aqui mais uma das suas obras, a questão da resistência e da afirmação cultural, a mão fechada, forma de punho. Temos aqui uma performance dele, juntamente com o artista Paulo Nazaré, que nós já vimos, já estudamos, os dois juntos.
reafirmando essa luta e essa militância dos dois. Uma próxima artista é a Juliana Santos, nascida em São Paulo em 1987. Artista visual, mestre em arte e educação e doutoranda em artes pelo Instituto de Artes Visuais da Universidade Estadual Paulista, Unesp. Vem realizando exposições coletivas com trabalhos em instalação, vídeo, pintura, performance, fotografia e multimídia. Juliana vem investigando a cor azul da flor Clitoria ternatea como possibilidade da cor como experiência sensível no processo de expansão dos sentidos. Sua pesquisa se dá na intersecção entre arte, história e educação, com interesse pela maneira como artistas negras se engajam em práticas para lidar com os limites da representação. Essas informações foram colhidas do site do Prêmio Pipa. Então, quando a cor azul chega no azul, quando a cor chega no azul, uma das suas primeiras obras, ela faz alusão à memória afro-brasileira e faz uma crítica ao apagamento das histórias pela colonização. A centralidade da mulher negra como sujeito histórico, político e poético. O uso recorrente do retrato como estratégia de afirmação e reconstituição identitária. O diálogo com arquivos, fotografias antigas e registros históricos. Uma reapropriação crítica de imagens coloniais e científicas do século XIX. Uma articulação entre pintura, desenho, fotografia e pesquisa documental que se manifestam também na forma de instalações, como aparece em É Somente Onda, marcando essa dimensão política ligada à reparação histórica e à crítica ao racismo estrutural. A sua produção articula o corpo, a memória, a identidade, a história brasileira contemporânea. Chegamos nos trabalhos de J. Mombassa, do Rio Grande do Norte, uma artista interdisciplinar cujo trabalho deriva da poesia, da teoria crítica e da performance. A matéria sonora e visual das palavras desempenha um papel importante em sua prática, assim como a resiliência, a capacidade de memória e a efemeridade dos materiais. Seu trabalho geralmente está relacionado à crítica anticolonial e à desobediência de gênero, por meio da performance, da ficção visionária e das estratégias situacionais de produção de conhecimento. Ela pretende ensaiar o fim do mundo como o acontecimento, como o conhecemos, e a figuração do que virá depois que desalojarmos o sujeito colonial moderno do seu pódio. Palavras do site da Galeria Martins e Monteiro. Uma primeira obra, Material Girl. Então, ela trabalha com as relações entre raça, gênero, colonialismo e violência. The Swamp, ela vai discutindo a centralidade do corpo dissidente como campo político e território de conflito. A articulação entre performance, escrita, instalação, vídeo e teoria crítica.
E por isso, muito cuidado, a gente vê o uso da linguagem como uma ferramenta poética, filosófica e insurgente. ênfase nas experiências negras e não normativas. Produção marcada por ações de confronto, deslocamento e ruptura simbólica. Construção de narrativas fragmentárias, híbridas e experimentais. Símbolos de referência cultural, uma poética que articula a identidade política, dor, resistência e imaginação de futuros possíveis. A próxima artista é a Renata Felinto, nascida em São Paulo em 1978. Uma mulher afrodiaspórica, artista visual, pesquisadora e professora. Doutora em Artes Visuais pelo Instituto de Artes da Unesp e especialista em curadoria e educação em museus de arte pelo Museu de Arte Contemporânea da USP. Artista visual e professora adjunta da URCA do Ceará. É líder do grupo de pesquisa Nzinga, Novos Iriguduns Internacionais Gerados na Arte, que em 2021 participou do projeto territorial Reconexiones sob a curadoria de Catarina Duncan e subsídios do MoMA de Nova York. É docente do programa de pós-graduação e mestrado profissional em artes da URCA do Ceará e no curso de especialização em gestão cultural, informações também retiradas do site do Prêmio Pipa. Uma primeira obra, Dia de Folga, investigação crítica das representações da mulher negra na história da arte e na cultura visual, centralidade da identidade negra feminina como eixo político e poético, uso recorrente de estereótipos raciais e de gênero em chave irônica e contestatória. Aí nós temos o paraíso. Utilização do autorretrato e da encenação como estratégias de afirmação. Diálogo direto com a pintura, a fotografia e a intervenção urbana. ênfase na denúncia do racismo estrutural, do sexismo nas instituições culturais, uso do humor ácido e da paródia como ferramentas críticas, referências à cultura popular, à mídia e ao imaginário colonial. Construção de uma poética confrontacional, direta, politicamente engajada, e sua produção que articula a arte, o ativismo, a identidade e a crítica social contemporânea. Outra artista, Rosana Paulino. Nós já vimos a Rosana Paulino, só a estou trazendo para enfatizar a sua relação com a produção afro-contemporânea no Brasil, como uma artista contemporânea brasileira focada nessas questões da cultura afro, ao racismo estrutural. Aí a obra mais conhecida dela, a série Bastidores, que nós já vimos em aulas anteriores, e aqui também Parede da Memória.
Outro artista que nós já vimos é o André Vargas. Ele também tem relações com a arte contemporânea afro-brasileira. Nós temos aqui na sua obra Debré me deve uma crítica a Debré e a representação que ele faz do universo dos escravos. Aqui também mais uma obra sua, não é de Cavalcante, nem é de ninguém, Poder para o Povo Preto, enfim, trazendo uma relação com a história da arte e as questões da cultura afro. Rubem Valentim, um artista nascido na Bahia, que viveu entre 1922 e 1991, formado por uma série de práticas culturais. Ele estudou como escultura, pintura, gravador, também foi professor, iniciando a sua trajetória nas artes visuais como autodidata lá na década de 1940. Entre 1946 e 1947, integrou o movimento de renovação das artes plásticas na Bahia, ao lado de nomes como Mário Cravo Júnior e Carlos Bastos. Em 1953, formou-se em jornalismo pela Universidade da Bahia e passou a publicar artigos sobre arte, demonstrando seu interesse não apenas pela produção artística, mas também pela reflexão crítica. Entre 1957 e 1963, viveu no Rio de Janeiro, onde atuou como professor assistente de Carlos Cavalcante no curso de História da Arte do Instituto de Belas Artes. Informações colhidas no site do Escritório de Arte. Então, temos aqui uma das suas primeiras composições, Investigação da Simbologia Afro-Brasileira em diálogo com a abstração geométrica, Reinterpretação de signos do candomblé e das religiões de matriz africana em linguagem contemporânea, Construção de uma iconografia própria baseada em emblemas, totens e arquiteturas simbólicas, Diálogo entre a arte construtiva, o concretismo e a espiritualidade. Uso rigoroso da geometria, da simetria e da organização modular. De acordo com o site do MASP, a partir dos anos 50, Valentim se apropria da linguagem da abstração geométrica para construir complexas composições que redesenham e reconfiguram símbolos, emblemas e referências afro-atlânticos. Nesse processo, ele transforma linguagens artísticas de origem europeia que dominam boa parte da produção de arte no Brasil e no mundo. Nos anos 1950 e 1960, a abstração geométrica, o construtivismo, o concretismo, submetendo-as a referências africanas, sobretudo através dos desenhos e diagramas que representam os orixás das religiões afro-brasileiras, como o machado duplo de Xangô, a flecha de Oxóssi e as hastes de Ossain. Então a gente vê que ele trabalha também nessa busca de uma identidade estética brasileira ligada à herança africana. A sua produção articula o modernismo, a ancestralidade, a espiritualidade e a política cultural. Ele cria esses emblemas que funcionam também com
como logotipo poético dessa herança afro. Mais um trabalho emblemático na sua paleta cromática intensa, com predominância de cores primárias e contrastes fortes. E aqui também painel emblemático. Então, Rubem Valentim, um artista de muita força e muita importância dentro da cultura afro e da produção contemporânea nas artes plásticas no Brasil. Nosso próximo artista também, um mestre Didi, nascido na Bahia, viveu entre 1917 e 2013. Mestre Didi foi um escultor, escritor, pesquisador da língua iorubá e sumo sacerdote do culto aos ancestrais Egungun, praticado na ilha de Taparica, Bahia. Seu trabalho escultórico remete aos objetos litúrgicos das religiões afro-brasileiras, como os ibiris do Orixá Nanã. São peças feitas predominante de materiais orgânicos, palha trançada, madeira, búzios e conchas. Em seus trabalhos, a matéria é carregada de valores simbólicos que reportam a entidades de cultos ancestrais. Formalmente, as esculturas apresentam elementos da cultura visual iorubá, como pássaros, cobras, lanças e chamas que são incorporadas por Mestre Didi em peças que evocam as narrativas da religião desse povo africano. Informações presentes no site da Galeria Almeida e Dali. Uma primeira obra do Mestre Didi, a sua preocupação com a espiritualidade afro-brasileira e ao culto dos orixás como eixo conceitual da sua produção. Aí, pássaro, materiais naturais e rituais recolhidos do cotidiano. Construção de esculturas totêmicas ligadas à cosmologia iorubá. Integração profunda entre arte, religião e a função sacerdotal no candomblé. Referências diretas aos orixás, especialmente aos voduns e entidades ancestrais. O segundo projeto afro, para Emanuel Araújo, Mestre Didi, suas obras são como uma união entre a antiga sabedoria, a expressão viva da continuidade e da permanência histórica da criação de uma nova estética que une o presente ao passado, o antigo ao contemporâneo, a abstração à figuração, formas compostas, ora como totens, ora como entrelaçadas curvas. Suas esculturas, em sua interioridade, são uma relação entre o homem e o sacerdote que detém o espírito íntimo das coisas e de como elas se entrelaçam entre a sabedoria do sagrado e do profano. Em suas peças, Mestre Didi faz uso de materiais naturais, como búzios, sementes, couro, nervuras e folhas de palmeira, entre outros, criando um conjunto de trabalhos marcados pelos temas religiosos afro-brasileiros. Suas formas verticais, alongadas e cerimoniais são próximas de objetos litúrgicos. Os objetos rituais são transformados em linguagem escultórica contemporânea. A sua ênfase é na ancestralidade como fundamento estético e espiritual. O diálogo entre a tradição africana e a arte brasileira são
evidenciados. A sua produção articula o mito, memória, identidade e sacralidade. Essa é a obra, então, do mestre Didi, encerrando a nossa breve apresentação sobre um panorama da questão afro na arte contemporânea brasileira. Mais uma vez, é importante destacar, existem muitos outros artistas igualmente importantes, e eu procedi, então, uma seleção bem cirúrgica que pudesse permitir uma visão mais abrangente de um pouco do que significa a questão afro dentro da arte contemporânea brasileira. Para apresentar um resumo, nós temos então no século XXI as principais questões marcantes, Então, a expansão das poéticas identitárias e decoloniais, territorialidades e coletividades como prática, expansão tecnológica e o hibridismo de mídias, arte política e urgências sociais, o mercado em transformação e a internacionalização. Então, encerramos a nossa segunda aula e vamos para a próxima aula, será sobre gênero e feminismos na arte contemporânea brasileira. Então, que também integra esse módulo que trata de temas transversais à produção de arte contemporânea no Brasil. Nos materiais de apoio, textos, links, referências e vídeos, vocês podem encontrar mais informações sobre a história da arte contemporânea no Brasil. Muito obrigada pela presença e até breve.